Monstrinhos, vamos começar mais uma aula. Nosso objetivo agora é período regencial. Lembrando a vocês que está a continuidade à aula anterior que vocês tiveram, que foi do primeiro reinado. É importante lembrar que o período regencial é um período que tem uma transformação significativa no Brasil, haja visto que, pela primeira vez na história, desde a independência, teremos governantes que vão ser eleitos, e não apenas um monarca que era, na verdade, hereditário e vitalício de um jeito ou de outro, haja visto que Dom Pedro I era o filho e herdeiro do senhor Dom João VI. Portanto, a ruptura do Brasil não significou a mudança no governo a título de que família mandava. Agora, com a ausência de Dom Pedro I, que voltou para Portugal, seu filho, com apenas 5 anos, não podia ser coroado, resultando num dispositivo constitucional que estabelecia que elegeria-se 3 governantes em nome do rei, doravante chamados de regentes. Por isso, este período é regência trina. Uma curiosidade legal. Alguns historiadores chegam a dizer que este período no Brasil, isto é, o período regencial, pode ser chamado de regência trina, regência ou experiência republicana. Por que experiência republicana? Porque este é um período onde os governantes foram eleitos para um determinado mandato. E isto nos lembra uma república. É claro, não estamos falando de democracia. Por favor, não confunda os conceitos. Mas vamos ao período regencial. Primeiro eu vou restabelecer aquilo que a gente já estudou. O período regencial dá uma continuidade e é marcado por alguns fatos importantes. Entre eles temos a criação da mudança da Constituição, trocando o Brasil de regência trina para regência una. Tá? E também fazendo as alterações que a gente vai falar. E, a título de cenário político, a gente dá continuidade ao quadro político-partidário que a gente vinha fazendo no período do primeiro reinado. No primeiro reinado, eu te mostrei que havia o Partido Português e o Partido Brasileiro. Sendo que o Partido Português era formado por pessoas que se interessavam em tentar restabelecer o pacto colonial no Brasil, enquanto o Partido Brasileiro havia apoiado a declaração de independência de Dom Pedro e apoiado o governo de Dom Pedro no início, depois se afastando, é verdade, graças, sobretudo, ao fechamento da Assembleia Nacional Constituinte. Isso é matéria passada, espero que vocês se lembrem. E esse Partido Brasileiro apoiava a consolidação da monarquia no Brasil, inclusive vai proteger e apoiar o então jovem príncipe herdeiro do trono brasileiro. Bom, com o início da regência, mudou o nome deles, mudou apenas o nome. O que era Partido Português virou Restaurador, porque ele sonhava em restaurar o governo de Dom Pedro I, um passo para a recolonização do Brasil. Já o Partido Brasileiro passará a ser chamado Liberais Moderados. São liberais, mas são moderados, não querem transformações profundas e ainda defendem a monarquia. Enquanto um grupo mais radical será chamado de Liberais Exaltados e defendiam a instalação de uma república no Brasil. Esse grupo é pequeno e tende a desaparecer. Tá? Enquanto os liberais moderados serão sempre os legitimadores do poder no Brasil, formados, sobretudo, pela elite agrária escravocrata brasileira. Durante todo o período do mundo regencial, os liberais moderados, que daqui a pouco serão chamados de progressistas, a partir de 35 para 36, enquanto os restauradores serão chamados de regressistas, mudando apenas o nome e nada mais. Eu sei, é difícil imaginar, mas no Brasil do passado, os partidos mudavam de nome para tentar enganar as pessoas, parecendo que são novos partidos que estão fazendo novas coisas, tá? Mas hoje em dia ninguém cairia numa dessas. O que vale lembrar é que seja o Partido Progressista ou antes liberal moderado, isto é, ou os moderados ou os progressistas, eles sempre serão a elite agrária que vai controlar a política no período regencial inteiro. Algo muito importante que a gente vai observar agora. Dentro desse partido progressista, dentro desse mundo liberal, moderado, havia sempre 2 correntes. Uma corrente que defendia mais a centralização do poder e uma corrente que defendia a descentralização. Então, veja bem, eu estou falando de elite agrária. Enquanto elite agrária, somos conservadores, defendemos o escravismo, defendemos uma política voltada para a exportação. Agora, enquanto forma de governo, essa elite agrária rachou em 2. Uma parte dela, uma ala, defendia um governo mais centralizador e forte, e a outra defendia um governo mais descentralizado, que dava liberdade às províncias. Entre as lideranças de cada um dos lados, 2 homens se destacaram. Aquele que apoiava mais essa linha de descentralização foi o Padre Feijó, que chegou a ser regente entre os anos de 1834 e 1837.
O Araújo Lima representa exatamente a outra a ala mais retrógrada, a área mais conservadora, que defendia uma centralização do poder nas mãos do regente do governo, ou seja, do Rio de Janeiro. Resumindo, vamos falar de novo, isso é importante. A ala mais liberal, a ala que queria mais descentralização do poder, queria dar autonomia às províncias. Lembrando a vossas senhorias que aquilo que a gente chama de províncias aqui é o que você chama de estados hoje. Província de São Paulo, província de Goiás, província de Pernambuco. Tá? Então, a ala descentralizadora quer dar mais autonomia às províncias. A ala centralizadora quer diminuir a autonomia das províncias e fortalecer o poder do Estado do Rio de Janeiro, ou no Rio de Janeiro. Bom, se você sair dessa matéria e pensar em república, eu acho que já sabe qual ala vai ganhar, né? Dentro da elite agrária havia duas tendências. Uma queria centralizar e outra queria descentralizar. A gente sabe qual que ganhou, já que a nossa república é uma república federativa e por isso um presidente não governa sozinho. Imagino que nos dias de hoje todos vocês saibam disso, né? Você pode dar chilique, falar o que você quiser, mas se os governadores não fizerem, não acontece. Claro que hoje em dia, como todos somos respeitadores da Constituição, ninguém e nenhum governante estaria pensando em passar por cima dela. Não somos uma ditadura. Dito isso, olha o que aconteceu aqui agora. O nosso querido regente, ou seja, o primeiro regente de vários, tá? Enfrentou revoltas entre os anos de 1834, ou seja, durante a regência Una. E as revoltas durarão até 45, portanto, ultrapassando o período da regência, a mais famosa de todas é a Farroupilha. Tá? Aqui você tem as rebeliões regenciais mais importantes. Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Juliana e Rio Grandense, que juntas formam a Farroupilha. Tem uma outra menos lembrada, que é a de Malês, que aconteceu também na Bahia, e que é uma revolta de escravos de influência islâmica. Tá? Fique esperto, de vez em quando ela cai. A cabanagem aconteceu no que hoje é a Bacia Amazônica e o Pará. Na época era tudo chamado de Grão-Pará. A Balaiada aconteceu no Maranhão. E a Sabinada, na Bahia. Essas três revoltas, vamos marcar elas. Essas três revoltas têm uma forte característica popular, com tendências republicanas e separatistas, e foram violentamente reprimidas. Tá? Já a República Juliana e a Rio Grandense, as duas juntas, porque o movimento começa no Rio Grande do Sul e se espalha por Santa Catarina, terá um teor mais elitista. Está ligado a senhores de terras que produziam charque, ou seja, carne seca da sua pecuária, e que se irritavam com o comércio de carne seca que vinha dos países latinos, sobretudo o Uruguai e a Argentina. E como o governo do Rio não tomava atitudes, eles acabaram iniciando um movimento separatista que vai ser debelado por forças imperiais, impedindo que ele aconteça. Aliás, resumo da ópera, todos os movimentos de rebelião regenciais foram vencidos pelo governo do Rio de Janeiro, pela regência, sobretudo do Araújo Lima. Lembra? Aquele mais centralizador, faz até sentido, reprimindo as revoltas regenciais. A diferença é que, como as populares não interessavam muito a preocupação sobre o destino dos revoltosos, elas foram massacradas. Só a cabanagem levou à morte 40% da população da região. 40%. Estima-se que havia aproximadamente 100 mil pessoas na região. 40 mil foram mortos na repressão do Rio de Janeiro. Agora, no caso de Farrapos, apesar de ter havido batalhas e mortos, quando a guerra acabou e Farrapos foi vencida, o governo do Império fez, inclusive, um acordo com a elite, incorporando parte deles até mesmo no exército do Império, mostrando que naquela época, um Brasil diferente de hoje, não é? Você tinha uma preocupação maior com os interesses da elite. Seria como se hoje eu estivesse mais preocupado com os empresários do que com os trabalhadores. Né? Bom, vamos à nossa proposta diferente agora. Tendo feito uma visão geral do período regencial, vamos olhar alguns exercícios padrões de vestibular e do Enem. Olha o primeiro, leia comigo. Sobre o período regencial brasileiro, entre os anos de 1831 e 40, é correto afirmar que, então são afirmativas para a gente analisar uma por uma. Os regentes tinham as atribuições do poder executivo. Sim, eles governavam o país, certo? Mas não o poder moderador. O poder moderador foi criado em 1824 pela Constituição e era exclusivo do monarca.
Como o nosso querido rei era apenas uma criança em desenvolvimento, não havia poder moderador. Tá ok? Portanto, o item é verdadeiro. Verdadeiro. Item 2. Ao longo do período regencial, ocorreram diversas rebeliões contra a ordem vigente. Sim. Exemplo dessas rebeliões, a cabanagem, a balaiada, a revolta dos malês, de escravos na Bahia, e a própria farroupilha. Também um item absolutamente verdadeiro e básico. Né? Se errasse isso, era melhor você começar a pensar em outra coisa para sua vida. O ato adicional de 1834 é aquele que mudou a Constituição de trina para una. Modificou a Constituição de 24. Até aqui, ok. Com o objetivo de acabar com a autonomia das províncias. Não. Uma das principais, se não a mais importante característica deste ato adicional é exatamente ampliar a autonomia das províncias e não acabar. Portanto, a palavra acabar está errada e logo o item é falso. Tá? Item 8. Em 1831, foi formada a Guarda Nacional. Guarda Nacional é um dispositivo legal criado pelo padre Diogo Feijó. Antes de ser regente, ele era ministro nessa época, ainda na regência trina, que dava aos latifundiários o direito de montar uma força armada para proteger o Brasil e nas regiões, sobretudo, mais distantes, as quais o Estado não podia estar presente. A Guarda Nacional é a origem de uma força militar da pessoa, do latifundiário. E é por isso que alguns latifundiários no Brasil passaram a ser chamados de coronéis. A gente sabe o que isso provocou, né? A ideia do coronelismo que ecoa lá na República Velha. Então, de fato, até que está correto, foi formada a Guarda Nacional, que tinha como missão garantir a segurança dos municípios e das fronteiras do país e era uma força particular associada aos interesses da elite agrária. O item é verdadeiro. Tá? E, por fim, o item 16. Durante o período regencial, foi assinado o Convênio de Taubaté. Como eu espero que você se lembre, isso aqui já está errado. O Convênio de Taubaté é uma criação da República Velha para beneficiar os produtores de café e, portanto, está no assunto errado, já que a matéria e a comanda aqui é período regencial. Logo, estão corretos apenas os itens 1, 2 e 8. Ok? Vamos para a próxima. Questão seguinte. Considere o texto da Maria de Fátima Gouveia sobre o período das regências. O ato adicional de 34, que a gente já falou sobre ele, transformou os conselhos gerais das províncias em assembleias legislativas provinciais. Acabou de nascer a Assembleia Legislativa no Brasil. E isso é uma prova irrefutável de que o ato adicional de 34 tem como uma das principais características a tendência à descentralização do poder. Não é à toa, você pode voltar aos slides e confirmar isso, que assim que o ato adicional foi feito, foi eleito o novo regente. Só um agora, na regência una. E esse regente foi o Feijó, que representava a ala a favor da descentralização. Ok? Tendo assim ampliado o número de representantes provinciais reunidos no âmbito legislativo, ficando as assembleias encarregadas de auxiliar os presidentes das províncias na gestão administrativa sob sua jurisdição. A medida descrita pelo texto, ou seja, o ato adicional, exemplifica um perfil autoritário? Não, não é autoritário. Federalista? Pode até ser, eu acho que não é uma palavra legal, mas sim, mas ele é regressista? Não, ele não é regressista. Ele é descentralizador? Com certeza ele é descentralizador. Ele é progressista? Sim, ele é progressista. Portanto, o gabarito é a letra C. Ele não é democrático, gente. Essa é uma sociedade oligárquica. E ele não é centralizador. Portanto, o único gabarito correto é a letra C. Próxima questão. Durante o período regencial, ocorreu no Brasil várias rebeliões provinciais. Expressões, ao mesmo tempo, da luta das elites pelo poder local e por maior autonomia das províncias. E da marginalização das camadas populares, empobrecidas e excluídas da participação política. A revolta que ocorreu no Maranhão, então ele fez uma visão geral das revoltas, mas está especificando a do Maranhão. Contou também com a participação de escravos foragidos. Foi Farroupilha? Não, é do Rio Grande do Sul. Cabanagem? Espero que você tenha lembrado que essa é do Grão-Pará ou Pará. Sabinada é na Bahia e, portanto, o gabarito correto é balaiada do Maranhão. É coreba, mas que no caso de regência pode vir a ser cobrada sim. Tá? Por fim, a última questão. Foi a mais notável movimento popular do Brasil. Qual que você já exclui aqui? Farroupilha.
Farroupilha não foi um movimento popular, tá? Ele é elitista. Ademais, as outras, apesar de às vezes ter presença da elite, são considerados movimentos populares. O único em que as camadas mais inferiores da população conseguiram ocupar o poder de toda uma província com certa estabilidade. Primeira insurreição popular que passou da simples agitação para a tomada efetiva do poder. Então, ele está lembrando, né, o Caio Prado Júnior, de uma que teve um relativo sucesso. A citação acima diz respeito à cabanagem. Então, agora você aprendeu uma coisa de cabanagem. O objetivo de exercício também é esse. Uma das principais revoltas ocorridas no período regencial. Acerca desse movimento, agora ele está especificando o movimento da cabanagem. Lembrando que ele foi o mais violentamente reprimido, e agora já dá para você imaginar por quê. Né? É correto afirmar. Ocorreu na cidade de Salvador? Não, né? A cabanagem não foi na Bahia. Tá? Ocorreu no Maranhão? Não. Essa é a balaiada. Ocorreu na província da Bahia? Você para de novo e torce para a letra D, que a última alternativa está correta. Ocorreu na província do Grão-Pará, hoje a gente falaria Pará, entre 35 e 40, em decorrência da exploração sofrida pelos trabalhadores submetidos a um regime de trabalho de semi-escravidão. Essas foram violentamente reprimidas e aproximadamente 30 mil pessoas morreram assassinadas por tropas imperiais e em incêndios. Tá? Alto número de mortes, eu trabalho com uma referência bibliográfica de 40 mil, mas é apenas referência bibliográfica, como a gente já sabe de toda sorte. O gabarito correto é letra D de dado, tá bom? Gente, é isso. Dê uma revisada na matéria, faça alguma lista de exercício e até a próxima.